O poeta comunicador, ele exerce uma função, de fato, porque o poeta exerce a função de liderança da sua comunidade, seja a função religiosa, onde ele vai vender os benditos, seja a função de denunciar, não é? Como eu disse sobre Juscelino, quando ele vê, pergunta, e Lacerda? A língua já ficou menor? Quer dizer, Carlos Lacerda é um personagem, não é? Exatamente, denunciando, falando, colocando os podres da sociedade para fora. O poeta popular muitas vezes assume essa função, não é? De denunciar, porque, veja, é através da sua palavra que as queixas populares vão se fazer sentidas, não é? Porque, agora, o que é interessante é que ele transita ao mesmo tempo, nesse universo do instante, do acontecimento, do que se passa aos seus olhos, e introduz de repente o universo mítico, de uma coisa que está distante, compara com uma alusão longínqua que vem não sei de onde, que ele mesmo não sabe, mas que tem necessidade de citar. Por exemplo, vou falar aqui das águas de um rio de 4 águas que vinha da Palestina. Só que nesse corpo, eu vou falar uma palavra bem pesadinha, que é cosmogônico, nesse corpo cosmogônico enorme da literatura de folhetos ou das poéticas do oral, você tem tudo junto. Você tem, de um lado, o sublime, os folhetos de reza, os folhetos de encantamento, os folhetos de princesa desencantada, os folhetos... E, ao mesmo tempo, você tem esse componente do outro lado, que é do obsceno, não é? Que vem, e que às vezes vem no próprio corpo do folheto, do relato, do conto popular, inclusive, às vezes vem disfarçado, não é? E às vezes ganha forma num folheto explícito que o indivíduo escreve com pseudônimo. Por exemplo, o mesmo indivíduo que escreve folheto de ladainha, que escreve história de santo, assina um folheto desses com o nome de H. Romeu, né? H. Romeu. Então, isso é um procedimento quase comum. O que não se admite é que se separe isso na cultura e que se diga, não, eles são puros, eles são inocentes. Não, nem são puros nem inocentes. Eles reúnem toda esta máquina da concepção deles, de uma concepção de tempo e espaço, em que esse obsceno vem, não é? E quem vem junto com o obsceno? Vem o obsceno, vem o dizer detalhes sórdidos, vem o dizer tudo isso, e o que vem junto? Vem uma série de folhetos moralizantes. Eu acho muito interessante isso. Olha, eu tenho notícias interessantes sobre o cego Aderaldo, que tinha uma capacidade de improvisação que era uma coisa extraordinária. E eu pude ouvir algumas gravações da voz do cego Aderaldo, que tentaram dar um baile nele. Ele era cego, deram um copo para ele beber leite, e o copo era de papelão. E ele aperta o papelão e se molha e as pessoas riem. E aí ele responde, né? É de ver a diferença do Rio para o meu sertão. Lá se bebe leite em cuia, aqui é no papelão. Mas isso imediato, dito assim, como uma resposta. Chamar caminhão de vaca, o leite vende no caminhão. Chamar caminhão de vaca, para mim, já é um erro. Mesmo que esse leite venha da fazenda do Desterro, se a vaca é caminhão, o chofé é o bezerro. Então, quer dizer, essa capacidade de improvisar e de responder à altura, sim, do riso, da subversão pelo riso, do jogo da argúcia. Tem uma coisa muito interessante na poesia popular, quando ela lida com essa questão do riso e da argúcia, que é a ideia de brincar fazendo o que vai dizer e não diz. Por exemplo, J. Barros escreveu um folheto chamado A Saudade que o Papa Deixou. Aí ele escreveu esse soneto com o nome A Saudade que o Papa Deixou, porque ele disse que se o Papa morrer, eu vendo o folheto dizendo que ele deixou saudade de nós.
E se ele sobreviver do atentado, eu vou dizer que ele deixou quando visitou o Brasil, né? Então essa ambiguidade, né? Esses jogos de argúcia da ambiguidade, ele soube aproveitar muito bem da tradição picaresca, inclusive, não é? Cuíca não está nessa direção só de uma picaresca ibérica. Ele como que pressente que alguma coisa nova ia acontecer nesse domínio da comunicação. Ele é um comunicador por excelência, né? Ele é um poeta que faz do corpo e a temática da denúncia, do escândalo, de tudo isso, é uma temática diferente desse corpo de folhetos míticos, com certeza. Agora, o que é interessante é que alguns dos poetas transitam em vários domínios, não é num só, entendeu? Eu vi no mercado no Recife uma coisa muito interessante. Um poeta popular no mercado há muitos anos, há uns 30 anos, no mercado popular de São Pedro. Poeta dizendo todas as indecências do mundo, todas e mais algumas, e aí as pessoas vão se aproximando, né? Porque tem dois registros que são inerentes à condição humana, né? Que é a parte da sexualidade e a morte. Então, o mórbido arrasta multidões. O mórbido, a ideia do suplício, está aí nos livros de martírios que eu estudei no livro São Cipriano, está aí na mídia, né? A ideia do martírio chamando ouvintes. A mesma coisa, o obsceno, o detalhe indizível, né? Dito em praça pública. Então eu vi no Recife o folheteiro dizendo as piores coisas, inclusive as paródias de rezas, não é? Com indecências dentro do sagrado. E aí, depois que estava todo mundo reunido, ele vendia o folheto comum dele, que não tinha indecência, que não tinha sagrado. Aquela performance era de usar o corpo como mídia, como o Zumthor falou, não é? Então, eu acho que o Cuíca representa essa contiguidade com a cultura de massas. Portanto, esses artistas populares, como Jorge também procedeu à maneira deles, não é? Eles não recortaram o que pode e o que não pode, não é? Eles trouxeram, algumas vezes sob pseudônimos, algumas vezes sob máscaras sociais, como é o caso da performance do Cuíca, que ele é um pioneiro dessa performance, que todo mundo já disse que Chacrinha viria depois a corporificar na TV, não é? E não haveria razão de se atribuir a Cuíca, nem bem nem mal por isso. Ele é um artista que leva a sua tradição, a tradição que ele tem, e que quebra com essa hipocrisia do poeta puro. O poeta sobrevive, às vezes, de tudo isso. Eu acho que em toda fala, em todo discurso, você tem duas dimensões. Você tem uma dimensão, quer dizer, que é constatativa. Você diz assim, olha, a lua está no céu. Aí você olha, a lua está no céu. Isso é constatativo, você pode verificar o que você disse. Há uma outra dimensão, que é a dimensão performativa. Isso a linguística estabelece. O que é performativa? Você não verifica, indo encontrar no real, uma correspondência entre o que você disse e o real. Entre o real e o que você disse. É o ato de dizer em si mesmo que importa. Quando você diz assim, olha, você me empresta dinheiro que eu prometo lhe pagar. Essa promessa, antes de verificar, você vai me emprestar porque eu prometo, aí você confia em mim. É o ato de dizer que provoca o efeito da ação. Então, nós temos que considerar, digamos, certo tipo de fala, de discurso ou de produção literária, em que o que importa é o ato performativo, não constatativo. Então, quando se diz, olha, Cuíca não era um poeta, ele não dizia, ele não sabia rimar, você está julgando o constatativo da produção poética. Ele não se adequava aos modelos canônicos da poesia. Mas, no entanto, é a fala dele, o performativo dele, por que tinha força? Porque correspondia a um modelo de cidade em que o arcabouço, que ainda comportava um arcabouço de oralidade. A cidade ainda não era metrópole. Hoje você já tem metrópole e tem megalópole. Aqui não é megalópole, ainda é metrópole.
mas não era metrópole, estava na passagem. Então ainda havia uma escuta social da performance. A escuta podia ser negativa ou positiva, não importa. Um pouco como o sofista grego que chegava no centro da praça e pregava o povo, e falava para o povo. E falava como? Falava performativamente, retoricamente. Quer dizer, com todas as figuras de estilos, com todas as técnicas de persuasão, de convencimento. Então, o que importava mesmo, esse espetáculo da fala, esse espetáculo do discurso, que é o performativo. Então, no fundo, a menos que ele agredisse, ofendesse alguém, o que importava no discurso do Cuíca era o próprio Cuíca. Era o próprio Cuíca falando, bradando, contando piadas, esculhambando, divertindo, recebendo o aplauso de uns e o repúdio de outros. Isso ainda só é possível quando a cidade ainda é receptiva, quando a cidade não é a metrópole moderna, quando, digamos, a mídia, a rádio, a televisão, não criou ainda um espaço artificial, um modo de vida artificial, que eu chamo isso do bios virtual, que nós vivemos hoje. Hoje nós pisamos em informação, né? Na internet, na televisão. Nós não nos damos conta, nós já estamos pisando no chão e de um lado estamos, mas na verdade cada passo nosso é acompanhado por informação, em qualquer lugar. O espaço do Cuíca não era esse. Ele era, digamos, um protótipo daquilo que depois entra nesse espaço da televisão, no espaço da mídia. Como, digamos, o Velho Quiabo, em Pernambuco, foi protótipo do Chacrinha. Chacrinha copia. Mas ele também foi protótipo do Chacrinha. O sucesso do Chacrinha na televisão foi de ter recriado, reinterpretado essa força da tradição oral, que é o espírito de praça e o espírito de feira pública. Olha, qual é a grande autor disso? Para mim é Bakhtin. Bakhtin, ele mostra a força que no início da modernidade o espaço público tem, a feira tem, e criando personagens que em determinado momento são grotescos, que é um grotesco positivo, que é o caso do Cuíca. Ele tem alguma coisa da ordem do grotesco. Por quê? Porque ele fala a cidade não a partir dos altos céus, de que sempre veio a poesia lírica, nem a partir das boas intenções das classes sociais, ele fala a partir de baixo. Né? Esse falar de baixo, a partir de baixo e não a partir de cima, sempre caracterizou o grotesco. Ele é um personagem grotesco, portanto ele está a meio caminho entre o performer, que depois foi para a televisão, o palhaço antigo, o orador popular e mais ainda o propagandista de feira. Eu lembro em Feira de Santana, eu sou de Feira de Santana, quando eu era menino, a feira tomava a cidade inteira. E não existia feira sem um espetáculo no interior da feira. Que espetáculo era? Era o sujeito que era aleijado e se balançava como um sino. Era o camelô que mostrava a cobra, que prometia a erva curativa e que tinha uma capacidade, dizia versos também, cantava, falava. Eu acho que o Cuíca é um pouco uma síntese urbana desses personagens nordestinos. Tanto o cordel dele, diferentemente do cordel de Rodolfo Coelho Cavalcante, do cordel clássico, cordel institucionalizado e acadêmico, mais do que aquilo que ele escrevia, era ele próprio, digamos assim, intervindo com a voz dele na cidade. Ora, portanto, ele é um momento de passagem. Você pode falar dele até como um rito ainda de passagem para mostrar a velha cidade, a cidade que ainda tinha praça pública, tinha oradores, ali mesmo onde ele ficava, em frente à praça da prefeitura, tinha gente que botava o caixote, eu esqueço o nome dele, Jacaré, botava o caixote e falava, ele falava do lado dele lá. Então ele é o protótipo de quê? Disso tudo que passou para televisão, do jornalista que extorque gente, não vou dar nome para não entrar em processo, mas no Rio de Janeiro, não foi só o seu Chateaubriand, né? Mas não vou dar nome. Em Rio de Janeiro, o jornal vivia disso. Vivia de quê? Dizer, olha, se você não, eu sei disso, o escândalo está, você não paga isso, tentando jornal pesado. Ele, portanto, por que é grotesco? Porque o grotesco é essa categoria estética que mostra, às vezes, o que está por baixo da superfície do social. Né? Mostra as fissuras, os arranhões. Ele é isso.
E, portanto, eu diria, ele é um poeta da fissura. Ele é um poeta do arranhão. Ele é um poeta do que está debaixo da superfície social. E, nesse sentido, eu acho que ele é plenamente poeta. Não precisava nem escrever o verso, bastava falar. Quer dizer, a poesia como a repercussão de uma voz que no povo não se manifesta. A poesia é originariamente isso, né? Ele é essa repercussão. Não é a poesia escrita, a poesia de papel, a poesia bem rimada, feita como alguns cordelistas tinham, mas às vezes muito canônico. Não, ele era o seguinte, é a voz do povo que repercutia no espaço público. Uma certa voz, de baixo, recalcada. Por isso que ele atraía, né? Por isso que ele tinha um público. Por isso que ele tinha uma escuta. Apesar do que as pessoas diziam, tinha escuta. Você parava para ouvir. E aí a quem ele esculhambava tinha medo dele. Tinha medo dele. Podia ameaçar, podia bater. Ele era um homem fraco, frágil. Eu acho que ele é um precursor daquilo que a televisão depois chamou do grotesco, que eu chamei de grotesco, aliás, a propósito da televisão. Ou seja, a televisão reconstituindo a praça pública e com brincadeiras que às vezes eram de mau gosto. E eram de mau gosto. O Chacrinha, o J. Silvestre, o Flávio Cavalcante. Se você vê bem, ele era um pouco de síntese de tudo isso. Uma pequena síntese. Mas estava, seja na escrita dele, seja no que ele dizia em público, né? Ele é um precursor do grotesco na televisão. O Munducão da televisão fatura firme, grande, e eu não chamaria o Cuica do Munducão. Eu acho que a categoria grotesco é melhor para ele, porque o grotesco tem gradações. Isso é do grotesco, mas é um grotesco catológico, esse do Munducão. Ele era um grotesco crítico, é um Chaplin, é grotesco crítico. O clown é um grotesco crítico, porque é alguém que, de modo estapafúrdio, de modo não muito ordenado, mostra uma feiura no social, ou mostra coisas que normalmente a arte convencional não mostra, não aponta, porque às vezes é feio demais para mostrar. Eu chamo isso a estética das partes baixas. Ele era um esteta das partes baixas, embora eu estivesse na cidade alta sempre aqui. Wittgenstein, grande filósofo analítico da linguagem, ele diz assim, olha, o que não pode ser falado deve se calar. Essa é a regra social da linguagem. Você não pode dizer que a imprensa nacional, a grande imprensa, as cadeias vivem de extorsão, de chantagem. Na prática, vivem. Eu fui, durante anos de bloco editores, ocupei funções, eu via quando chegava todo ano, tinha o correspondente tal em Recife, aqui e ali, principalmente durante o regime militar, que pegava cada prefeitura daquela, feito com a carteirinha do SNI, e obrigava o prefeito a fazer a publicidade. A Bloco obrigava. E eu diria, essas matérias coloridas especiais da Manchete talvez tenham sido responsáveis pela falta de desenvolvimento econômico de muito município no Nordeste. Claro, você obrigava o prefeito a fazer. Então, o que é que ocorre? Extorsão. Pura e simples, uma extorsão. Quando não é a extorsão banal da chantagem, é o capital social dos grandes anúncios de estatais, de Estado, que se gasta. Ora, ele tinha percepção disso e anunciava, daí mais uma vez o incômodo que ele causava. Era uma verdade que ele dizia. Por isso eu quero dizer o seguinte, talvez ele tenha sido o grande sujeito de um rito de veredicção social. Veredicção, quer dizer a verdade. Todo grupo, Foucault mostra isso, constrói os seus regimes de dizer a verdade. Todo grupo tem suas verdades. E a verdade social é da ordem do consenso. Não é da ordem da correspondência do discurso ao fato objetivo. É um consenso, a verdade é consensual. Só que é um consenso que você não deve dizer que a imprensa pode extorquir. Isso é um consenso. Ele dizia que extorquia e se acusava. Eu faço o que eles estão fazendo. Eu quero o meu dinheiro, senão eu conto o escândalo. Então era o quê? Era um sujeito, era um performer de um ritual de veredicção sobre a cidade. Ele dizia as verdades que ninguém queria ouvir. Uma outra função dele é a função da loucura, também no espaço da cidade. Porque a cidade tem um estudo, a cidade até um certo número de habitantes, ela convive bem com figuras como o louco que tem uma certa coisa, uma certa verdade a dizer sobre a cidade. Digamos, o louco que em Cachoeira eu vi dirigir o trânsito. A prefeitura deu um chapéu, a mania dele era dirigir o trânsito. Ele dirigia e era útil à cidade. Louco que em Itabuna, Ilhéus,
se vestia de jipe, tinha uma buzina de jipe e ficava na estrada tentando ir para Itabuna correndo e acabou morrendo de desastre de carro, porque ele atropelado. E Mocidade na Paraíba, que dizia, preciso ter muito juízo para ser louco na Paraíba. Mas ele era louco. Aí as pessoas protegiam. Olha, a loucura aí não é tanto uma categoria psiquiátrica. Nesse caso, é a loucura com uma certa função social. Quer dizer, é o louco como aquele que diz uma verdade que a cidade não se diz, principalmente e prioritariamente. Então, o Cuíca entrava num rito que eu chamo de veredicção. O que é um rito de veredicção? Todo grupo tem maneira de dizer a verdade, tem rito de veredicção. Ele tinha alguma verdade sobre a cidade. Essas verdades, às vezes, não eram bonitas. As verdades não eram bonitas, mas ele entrava nesse jogo da verdade. E é isso que a performance faz. Mais do que o constatativo. O constatativo é mais guardado, é mais institucionalizado. Enquanto que a performance não. A performance é menos vigiada, quando a cidade permite. Então ele era um grande performer da cidade de Salvador antes de virar metrópole. Portanto, ele é a marca de um tempo. Eu acho uma marca importante no tempo de Salvador. Eu acho que o Macunaíma é uma visão... Eu gosto muito do romance, eu gosto da visão de Macunaíma, mas eu acho que Macunaíma ainda é uma visão do povo como desorganizado, o povo como aberto a qualquer disponibilidade. O Macunaíma não está nas classes sociais altas. Macunaíma é uma alegoria do povo brasileiro, é uma metáfora, é povo brasileiro. E eu acho que o povo brasileiro, isso tem instituições. Se organizam instituições, as escolas de samba, os cultos religiosos, os afoxés, os blocos, tudo isso implica uma organização grande, os maracatus, as congadas. Eu acho que Macunaíma é também muito uma visão de paulista sobre o resto do povo brasileiro. É um belo livro, mas o Cuíca tinha uma organização própria dele ali. Ele tinha uma função social. Ele não estava aberto a qualquer possibilidade. A possibilidade dele era essa, de falar uma verdade que não se dizia no espaço público. Então eu não vejo essa desordem macunaímica no arranjo cultural do Cuíca. Eu entendi a comparação do Lessa. Ele quer dizer, olha, alguém que é disponível, que o caráter não está definido, não está dado, mas eu acho que havia um caráter. Não era um caráter bonito no Macunaíma, mas havia um caráter. O que eu acho interessante é esse ele, que é um certo traço, não era o caso, ele não era louco, mas é um certo traço de loucura. Quer dizer, quem designa a si mesmo na terceira pessoa é a criança, antes de adquirir o eu. Ele refere a si mesmo como seu próprio nome na terceira pessoa. Collor de Mello, quando era presidente, Collor se refere a ele como ele, com 2 L's. Uma entrevista, pouco tempo recente, ele já era senador agora, ele dizia para uma repórter da Globo, ele voltará. Em vez de eu voltarei, ele voltará. E esse referir-se na terceira pessoa tem uma função. Pelé se refere a si mesmo como o Pelé, ele o Pelé, né? Eu acho que quando alguém, no fundo, faz uma divisão, cava uma divisão entre sua função social e sua subjetividade verdadeira, ele está apontando para aquela função. Reforça o que eu disse sobre a questão da função diferente de Macunaíma. Ele está dizendo, ele, o tal Cuíca de Santa Amaro, não era ele o nome verdadeiro dele que está na certidão de nascimento. Ele está se referindo à sua função pública, e uma função que ele tinha como muito importante. Ele, o tal Cuíca de Santa Amaro. Não sou eu, é ele. Ele é 2. Então, eu acho que, mais uma vez, ele aponta para a função social dele, a função de desconstruir um certo discurso sobre a cidade. Daí essa irritação que ele ainda provoca hoje. Em certas pessoas, você está dizendo num site, estão dizendo, como é que faz isso não um poeta? Por quê? Porque a performance dele era desconstrutora. Aqui está o discurso certinho, o discurso da poesia, o discurso bem louvado por todo mundo, vem um cara e desconstrói isso. Você diz, esse cara, o que vocês estão ouvindo esse cara? Ele não vale nada.
Mas por quê? Porque ele desconstrói. Então ele irrita ainda hoje. Ele é capaz de provocar irritação ainda hoje. Por quê? Porque é ele o tal. É ele o tal.